Araxá entre cafés. De férias? Vem viajar com a gente. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Araxá entre cafés. Mas não é só um Araxá entre cafés, é um Araxá entre cafés em outra cidade. Posso dizer isso? Interestadual? Não, porque já não mudou de estado. Intercidade, intermunicipal, gente. Nós estamos em Uberlândia para entrevistar nesse momento. Vai ser um momento riquíssimo para vocês conhecerem. Hoje nós estamos sendo recebidos pela cafeteria Vó Teresa. Hoje a gente vai apresentar esse cantinho para vocês. Como vocês já sabem, meu nome é Silvéria, eu sou negra, de pele retinta, cabelo está cacheado, olhos castanhos escuros, estou com a maquiagem assim um pouco, eu acho que é leve, né? Mas eu dou uns detalhes assim para ver se destaca mais na filmagem. Estou com uma blusa de manga comprida amarela e uma calça preta. Estou com sandália vinho. E é um prazer enorme que a Mariana tenha aceito o nosso convite. Mariana, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Mariana, sou negra, de pele retinta, estou com o cabelo longo, cacheado, com uma blusa estampada, um blazer bege, uma calça preta. Então, já deu uma noção. Mas eu não queria. Vou deixar para o final, que eu tenho algo para falar sobre a Mariana, vou deixar para o final. Mas eu estou muito feliz, Mariana, de você ter aceito o convite, de estar aqui hoje em Uberlândia para nos receber e para dar esse momento e contar a sua história, porque o Araxá Entre Cafés é um momento de contar histórias. Então, eu queria que você contasse quem é a Mariana. Queria agradecer pelo convite, dizer que eu me sinto muito honrada, né? E a Mariana hoje é uma mulher adulta, mas que a mulher que eu sou hoje reflete muito o meu lado criança, né? Que era muito sonhadora, sempre com altas perspectivas, de querer crescer, de querer avançar na vida, né? Mudar de cidade, morar, conhecer outros lugares. E vim parar aqui em Uberlândia, né? Para estudar e aumentar mesmo aí essa perspectiva, esse olhar sobre o mundo. Muito bem. E você falando de infância, eu queria que você contasse como foi a sua infância. Vamos começar lá no comecinho. Como foi a infância da Mariana, convivência? Como é que foi isso para você? Que memórias, né, você tem dessa infância? Olha, eu era uma criança muito tímida, muito fechada, muito séria, totalmente diferente do que eu sou hoje. Uma criança que sempre gostou muito de brincar, de faz de conta, de imaginar. Sempre muito apegada à família, como eu sou até hoje. Tenho um irmão que, assim, sempre juntos, nós, desde de criança, ele foi a pessoa que me norteou mesmo, porque eu mais tímida, ele sempre mais expansivo, então ele era a pessoa que estava ali na minha frente, me conduzindo, né? E era uma criança que gostava de brincar, de explorar, curiosa, do meu jeito, sério, né? E tímida, mas que sempre gostou muito de estar no aconchego da família. E o que esse processo de família, né, trouxe para você hoje? Olha, eu acredito que a família ela é a base de tudo. Quando você tem ali no seio familiar, você encontra um acalento, você encontra apoio, você tem ali na família um alicerce, a gente tende a querer construir, né, a nossa família na mesma base. Então, da que você foi criada. Isso, então, assim, eu sempre tive isso muito em mente, de querer, ter filho, construir uma família, e mantendo a mesma base que eu via com os meus pais, com os avós, com os meus tios, né, de estar sempre ali todo mundo unido, casa cheia. Para mim, família é onde a gente pode ser quem realmente a gente é. Entendi. Né? Não precisa segurar as pontas, não precisa ter máscara. Exatamente. Você pode desmoronar, se tiver que desmoronar, Isso. pode pular do jeito que você quiser Isso, pular. exatamente. E
Então, a gente já conheceu um pouquinho da sua trajetória de infância e tal, mas aí eu quero saber como que chegou na Mariana, que eu nem quis contar a profissão dela, não. Ela vai contar para vocês. O que a Mariana exerce hoje e como que foi esse processo? Como é que foi essa escolha? Hoje eu sou advogada, né? Faz 3 anos que eu me formei, mas foi um processo longo até chegar até aqui. Eu vim com 19 anos, eu vim para Uberlândia. Antes de vir para Uberlândia, todos os cursos que se imagina eu já fiz. Então, eu fiz curso no Senai de eletroeletrônica, depois fiz curso de mineração e eu sempre fui muito persistente. Né? Quando foi para fazer o curso de mineração, eu descobri que ia ter um processo seletivo para ganhar bolsa para fazer o curso. E eu fui, fiz a prova, passei, fiz meu curso totalmente gratuito, mas depois eu vi que não era bem o que eu queria. Sim. Né? E aí eu prestei vestibular, passei em segundo lugar na Uniub para engenharia civil e estava aguardando o resultado da UF, da Universidade Federal de Uberlândia, em física. E aí passei em física, posteriormente larguei a engenharia civil e fui cursar. Só que foi um período muito sofrido, muito doloroso, porque era um pouco diferente do que eu imaginava. Sim. E tinha aquele conflito do que eu me propus a fazer. Eu saí da minha cidade para vir para outra cidade para estudar, meus pais me dando todo o apoio, como que eu não vou conseguir? Então, isso martelava muito na minha cabeça e me fez sofrer bastante. Então você se cobrou um investimento e ele tinha que dar certo, mesmo que de alguma forma algo te dizia que talvez não fosse por ali. Eu já tinha em mente que seria muito difícil dar certo. Ó, tá chegando aqui o nosso café, gente. Isso nós paramos, tá? Porque quando chega café, não tem como deixar de olhar para o café, tá? Pode trazer aqui, por favor. Gente, é a luz que veio trazer nosso café. Esse aqui é um chocolate quente, vou contar para vocês para ninguém ficar passando vontade. E esse aqui da Mariana, Mariana ajuda a lembrar. É um ajuda, Luz. Como é que chama esse? Moca Nutella. Moca Nutella. De avelã. Moca de avelã, tá? Mocassino de avelã. Obrigada, viu, Lu? Mocassino de avelã. Tá? Olha a bebida da Mariana dizendo que tá bonita, gente. 3 cores, no mínimo tem ali. Tá. Então, tirar. Mariana levantou. Vou abrir aqui, ó, para vocês verem. Olha só. Só aguardando. Gente, não passe vontade. Só vim aqui na Vó Tereza. Só vim aqui. Então, Mariana, é muito importante esse depoimento seu, porque todo jovem tem uma oportunidade, eles cobram por ela. Porque você não quer decepcionar seus pais, não quer se decepcionar. Mas aí, o que você fez nesse processo? Você estava num processo complicado ali. Muito. E desde muito nova, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande por mim mesma, de querer, de fazer dar certo, sempre tudo que eu me propunha fazer. Então, foi um processo bem doloroso. Por várias vezes, meus pais conversavam comigo, olha, você não tem a obrigação de continuar, se você não está se sentindo bem. E aí, realmente, eu adoeci. E aí, foi o momento que eles falaram, não, chega, não precisa, não tem necessidade, né? E aí, eu pensei, bom, então, eu preciso traçar outro caminho. Sim. Fiz o Enem novamente, e aí consegui uma boa nota e fui selecionada no ProUni com uma bolsa de 100%, né, na Unipac. E aí cursei Direito. Quando eu estava no 9º período, eu comecei antes disso, no 3º período de faculdade, eu descobri que estava grávida. Engravidei e pensei, meu Deus, vou ter que levar a criança comigo para a faculdade. Sim. Não posso parar. Não, isso é importante. E aí veio todo aquele período de pandemia, né? Que foi um desgaste para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive, a minha filha nasceu, eu estava em semanas de provas finais. Nossa. Mas deu tudo certo e continuei. No 9º período, eu comecei a estudar para a prova da ordem. E aí, consegui passar na OAB antes de terminar a faculdade,
que foi uma meta que eu também havia colocado, né? Sim, é De importante. passar antes de terminar a faculdade. E aí, assim que eu colei grau, eu já comecei a trabalhar, né? Comecei a dar os primeiros passos, que não é fácil, mas é Não, uma carreira. nenhuma carreira. Mas assim, hoje eu me sinto extremamente realizada na Isso minha é bom, profissão, isso é muito bom. muito feliz. Não parei de estudar, ainda estou estudando. O que você está fazendo agora? Estou fazendo 2 pós. Isso é bom. Isso é Estou muito fazendo bom. 2 pós, né? E assim, E qual que é a área que você atua no direito? direito civil, Tá. contratos, família Entendi. e direito trabalhista. Tá. Mas antes de chegar nos detalhes da sua profissão agora, me chamou atenção 2 coisas que você falou que eu acho muito importante a gente ressaltar um pouquinho mais, que é escolher um curso e não estar bem, e saber assim, não é para mim mudar. Então, eu queria que você contasse o que foi isso. Vou por parte, né? Senão eu te confundo. Então, responda essa primeiro. O que foi esse processo de perceber, diante de todas as cobranças, sua, não da sua família, mas acho que a primeira foi a sua. Né? Sua família que estava te apoiando para mudanças, mas você estava persistindo porque você, de alguma forma, não queria desistir. Porque a gente tem muito essa tensão, se eu desistir, eu fracassei. Isso. Então, o que foi isso, esse momento, até você entender, não, a mudança não é fracasso, muito pelo contrário. Olha, eu comecei a ver que eu não tinha o suporte que eu esperava, o mínimo suporte dentro do curso, né? E não era o que você entendia do curso. Exatamente. Então, assim, já é um curso difícil, né, por si só. Então, nós, né, era um consenso entre os colegas, nos sentimos abandonados. Tá. Então, assim, era um curso que não tinha muita... até mesmo as coisas de universidade que tem, né, grupos para estudo e diversas outras coisas, a gente sentia muita falta. E eu comecei a ver que eu não estava tendo o suporte que eu precisava para talvez conseguir, e aí foi ficando cada vez mais complicado. E começou a não ter uma relação com aquele curso, com né? Com certeza, e aí... O perfil dele não estava te atraindo mais. Não mais. estava me atraindo mais, e aí eu acho que foi uma soma de questões, né? E aí você já começa a ficar um pouco desanimado também, desacreditado, né? Mas tentando caminhar. E uma coisa que eu, depois do processo de entender que realmente não era para mim e que tudo bem desistir, entender que a gente muito jovem tem que escolher uma carreira para a vida. Eu acho que isso é muito pesado. Sim, eu sempre achei isso. Eu acho que o tempo deveria ser maior, ter outras... E olha que você passou por algumas experiências. Eu falo algumas porque dentro do que foi possível, você foi vivenciando. Sim. Foi Senai, você fez mineração, né? Então você foi tentando conhecer as coisas, mas é tudo muito, muito rápido e muito sem a fundamentação que realmente deu segurança para a escolha. Exatamente. Eu acho que nesse momento de escolha a gente não tem maturidade suficiente, com, sei lá, 17, 18 anos. Não tem maturidade suficiente para escolher uma coisa para a vida, porque isso é muito importante. Sim. Né? E eu acho importante ressaltar quando você foi corajosa em falar, não é para... Por mais que você primeiro tentou sofrer, né, passou todas as angústias, mas é um ponto que você chegou e falou assim, não é para mim. Meu caminho é outro. E achar esse outro caminho. Isso é importante, porque tem muitas pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou e acham que está fracassando, que acham que desistir é não valorizar aquele investimento que os outros no caso dos pais, é a família, o apoio que está te dando. Mas o não desistir é muito pelo contrário. É você valorizar o apoio, o desistir. Exatamente. E procurar aquilo que realmente você precisa. Aí, essa pressão da sociedade em relação a certas profissões também pega muito, não pega? Muito. Muito, porque já vem com aquela bagagem, às vezes, familiar, de que tem que ser um médico, tem que ser um advogado, um engenheiro, não, tem que ir para a área da saúde, porque a família já vem da área da saúde. Querendo ou não, isso influencia muito. Sim. Influencia muito. E isso pode ser um grande problema. Porque, então, às vezes, a pessoa toma um caminho que não queria tomar. Mas porque, de alguma forma, você sabe, eu vou agradar minha família se eu for por esse caminho. Influenciado, né? Então, a família tem um papel muito importante, mas ela também tem que saber que nós, pais, vou falar agora como mãe, a gente não tem que se realizar no filho.
O filho é uma continuidade da gente? Sim, mas a realização, a escolha de vida é dele. A gente se realizar no filho não é o melhor propósito. A gente pode ser feliz e parabenizar, né, todo o sentido, porque ele está se realizando. Mas não falar assim, nossa, eu não consegui ser isso, eu quero que a minha filha seja. Isso pesa. E acontece muito, né? Acontece muito, mas eu sou a prova viva de que, às vezes, desistir é a melhor coisa que você tem para você dar um passo em outra direção e ser feliz, isso, né? Porque isso de nada adianta você ficar se martirizando, tentando em algo que você não gosta, que você não quer, você não vai ser um bom profissional se fizer isso. Não tem como, né? Eu falo que assim, a gente trabalhando com o que a gente gosta já é complicado. Sim, ainda mais dentro daquilo que você percebeu que não tem uma interação, que não faz crescer. Porque o trabalho, ele tem que agregar algo pessoal. Com certeza. Né? Então, assim, você falou que ficou grávida durante a sua faculdade. Podemos tocar nesse assunto? Podemos. E o que é que foi essa gravidez? E principalmente eu queria, assim, se você não se importar, de contar do que foi o nascimento da sua filha, depois você contar o nome dela, para todo mundo entender, que tem muita coisa, muita história, envolvida. Gente. Olha, eu estava passando por um processo de depressão, muito por conta dessa transição, né, como se diz, de faculdade, de carreira, o meu momento final no curso de física, eu adoeci, literalmente, né? E aí a percepção da minha mãe foi muito sensível de entender que eu não estava bem, e aí eu passei por um processo muito difícil de depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Nossa. Eu dava muitas crises de desmaiar, né? A minha cabeça ela funcionava tão rápido que ela desligava e aí eu desmaiava, passava aí mal. A chave, né? Isso. Era exatamente era tão potencializado, isso. Tão forte tudo aquilo. Desligava. Igual, né, quando a gente fala do padrão de energia. Está tão sobrecarregado que a chave cai. É exatamente isso que o psiquiatra falava. Que a pressão estava grande, o cérebro não entendia aquela condição e ele desligava, ele resetava, né? Então, estava num processo muito difícil e aí comecei o tratamento, tomava muita medicação porque era um insônia, eu chegava a ficar 5, 6 dias sem dormir. Meu Deus. Né? E aí, todo esse processo eu já tinha iniciado na faculdade de Direito. E aí, nesse período, fui fazer exames de rotina. E aí, no momento do ultrassom, o médico falou para mim assim, olha, eu não tenho muita certeza, porque se tiver, tá pouquíssimo tempo, mas eu acho que você tá grávida. Eu ri, falei, não tem a menor chance. Não tô, não. E pensando, né, tomando diversos remédios, vivia mais no chão do que em pé, como se diz, de tanto passar mal. E falei, não. Tomava todas as precauções para não engravidar. E aí eu pensei, não tem a menor chance, mas aí depois fui embora preocupada com aquilo. E aí fiz um exame, tava lá, grávida. Aí já veio mais uma preocupação, como que tá esse bebê, tomando esse tanto de remédio. Entrei em contato com o meu psiquiatra, ele falou, nossa, eu tô muito feliz. Ele falou, tô muito feliz, porque foi uma luz mesmo que veio no seu caminho, que tomara que isso te motive a viver. Você falava sempre que você estava sem fôlego de vida, né? Que bom, vamos acompanhar isso de perto. E aí passei uma gestação, entre aspas, tranquila na questão da depressão, porque eu retirei todos os medicamentos, consegui passar a gestação toda sem. Porém, foi uma gestação conturbada, assim, nas questões da gravidez. Sim, né? Questões tipo normais com a gravidez. Exatamente. Pode ter. E aí, no final, eu tive uma pré-eclâmpsia. Né? Minha filha nasceu prematura, nasceu aí 4 semanas antes. E eu fiquei bastante tensa, porque primeiro que eu estava fazendo provas da faculdade, segundo que ela não nasceu aqui em Uberlândia, nasceu em Araxá. Então, lá em Araxá não tem ainda tem neonatal. Então, se ela fosse precisar de algum suporte, eles me avisaram que precisaria transferir ela para outra cidade. Então, assim, foi um momento muito tenso. Ela não pude ter nenhum acompanhante no momento do parto. Nossa. E aí, não vi ela,
já pegaram e levaram ela. Mas graças a Deus, ela veio assim, extremamente saudável, tranquila, dormindo, uma paz. E aí foi assim, foi um momento que eu tive de tranquilidade, precedendo um momento de muito desespero, né? Mas ela nasceu super bem, foi realmente assim, acho que era o que eu precisava ali no momento, para me dar ânimo mesmo, para continuar caminhando. E para te equilibrar naquele Com momento. certeza. E Mariana, agora vamos voltar, né? Acho que foi importante você falar, porque muitas pessoas falam, engravidei, não dá para manter uma faculdade, não dá para manter um curso, vou largar. É difícil, lógico, né? Porque é mais uma responsabilidade, ainda mais no contexto que você estava passando. Mas não é impossível. Com certeza. Né? Então, quando a gente traça uma meta para a gente consegue. Vem as dificuldades, mas vem também pessoas que nos amparam, que nos dão suporte. Né? Então, você já falou, não vou entrar na questão do psicólogo, psiquiatra, que eu acho que as pessoas já entenderam a importância desses dois profissionais. Agora nós vamos falar da carreira de Mariana. Como que está sendo esse processo, né? 3 anos que você se formou, você está ainda num processo de início de carreira, como que é esse trabalho, qual que é a importância que você vê do seu trabalho agora? Como você se vê nesse trabalho? Sim. Tô no início agora, que eu posso dizer assim, que está dando uma alavancada na minha carreira, né? Eu presto assessoria para 2 empresas. Que bom. E fora os meus clientes, né, particulares. E assim, eu sinto muito gosto pessoal, né, além do profissional, de poder ajudar pessoas que não entendem dos seus direitos. Eu acho que isso é uma coisa, é um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas perdem diversas coisas, assim, passam despercebido por simplesmente não saber ali direitos básicos, né? Que eu acho até que deveriam ser ensinados até na escola. Ser melhor divulgado. Exatamente. Assim, ter um trabalho voltado para ensinar essas pessoas que às vezes já passam por situações tão difíceis, né? E talvez poderia ser um pouquinho amenizado se tivessem um conhecimento. Um conhecimento maior. Então, o conhecimento faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, né? Isso. E é algo assim que a gente precisa estar. Então, você traz esse conhecimento para as pessoas, dentro, lógico, das suas possibilidades. E qual, assim, você já ganhou causas, mas qual foi a sensação da primeira? Nossa, a melhor sensação possível, porque a pessoa confia você aquilo ali, então ela coloca uma expectativa muito grande em você, né? E assim, por mais que eu particularmente sempre deixo claro para os meus clientes, olha, isso aqui, né? Muita gente, as pessoas gostam muito de falar sobre causa ganha e tudo mais. Você não tem traz diversos outros fatores que podem influenciar. Então, assim, a gente tem que ser bem transparente, né? Mas eu, como sempre, tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de dar o meu melhor. Eu sempre mantenho meus clientes informados. Te cobra muito, né? O andamento muito, me cobro muito, muito mesmo. Mas é uma sensação, assim, inexplicável. Né, de você poder ligar para o seu cliente e falar assim, ó, conseguimos, deu certo. Deu certo. Isso. E é importante essas palavras, mesmo em nenhum momento você traz para ele uma expectativa que não seja verdadeira. Você coloca ele a par do que pode ou não acontecer. Sim. Então você é muito correta. Né? E é uma profissão que exige isso. Muitas vezes as pessoas falam, mas ser advogada, eu vou ter que defender pessoas que talvez eu não acredite nelas. Né? Então, isso é um ponto também muito complicado. Muito, porque são 2 coisas distintas, né? Que é a moral e a justiça. As pessoas confundem muito, porque você está ali defendendo os direitos que aquela pessoa tem. Isso não significa, talvez, que ela esteja certa ou errada. Né? Mas o que ela a é uma gente pessoa faz, boa ou uma pessoa ruim. Você está olhando o direito. Na parte profissional, a gente somente faz com que a pessoa ela somente recaia sobre ela as consequências na medida do que ela fez ou na medida do que, na proporção certa, entendeu? A gente fala muito que a pessoa tem que ter, ela tem que ter uma, não é uma consequência, mas assim, ela tem que pagar
razoavelmente, na medida daquilo que ela Sim, fez. ela tem que pagar pelo que ela fez, e não porque ela é. Né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas confundem e falam, mas aquilo ali, foi ruim a vida toda, ele era mau e tal. Desejam coisas horríveis pra gente. Tá defendendo o lado errado, então ela deve ser igual. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São coisas totalmente distintas. E todo mundo tem direito à defesa. Claro, né? Óbvio. Mas aí, a Mafalda contou que a gente já passou 20 minutos, mais de 20. Mas eu tenho que contar e perguntar, ainda não vou contar a última parte, não. Você não contou, mas agora eu quero que você conte agora. O nome da sua filha. E por quê? Minha filha chama Ana Tereza. Por conta da minha avó materna, chamava Tereza, e assim, a perda dela foi muito dolorosa para mim. Eu custei a superar. Muito, muito, muito mesmo. E eu sempre falava, se Deus me der uma filha, ela vai ter que ter Tereza no nome dela. Se vai ser Maria, se vai ser Ana, se vai ser só Tereza, não importa. E aí foi a corrida contra o tempo, porque tinha outras pessoas da família também querendo colocar Tereza. E aí eu pensei, gente, como que vai fazer esse negócio? E aí, graças a Deus, veio a minha Ana Tereza, né? Uma homenagem, assim, para minha avó, mesmo, que é uma pessoa que, assim, eu acho que a gente falou de família, ela foi uma das pessoas, assim, que era base mesmo para juntar todo mundo, né, para todo mundo ficar perto, aquele carinho, aquele acolhimento mesmo. Então, assim, ela é uma pessoa extremamente importante. A gente não poderia deixar nenhum nome morrer, vamos continuar aí. Vem Tereza II, Tereza III. Isso, Tereza Neta. Então, assim, eu fiz questão que a Mariana contasse, e vocês sabem que nós estamos na cafeteria que chama Vó Tereza. Vó Tereza. Mariana é minha sobrinha. Então, assim, quando a Mariana fez essa homenagem para minha mãe, foi muito emocionante para mim, porque minha mãe é minha referência. Inclusive, eu estou de blusa amarela porque minha mãe gostava de amarelo. Então, eu fiz a escolha da roupa até pensando nisso. E quando a Mariana mandou sugestões de cafeterias para mim, aí eu falei, Mariana, você quer alguma especial? Mas aí eu já olhei para o nome, não sabia nem onde era a cafeteria. Eu pensei em Vó Tereza, ela também. Então vamos para Vó Tereza. Então, para a gente aqui hoje, não é só contar a história da Mariana, mas também uma forma de homenagear, da gente estar, sei lá, não sei nem que palavra que eu uso. Contando a história da nossa família, sim, né? E a gente está dando continuidade. Sim, nós estamos dando continuidade e essa forma de homenagear a minha mãe, a avó da Mariana, a bisavó da Ana Tereza, que não está mais presente em vida, mas ela se perpetua através dessas 3 gerações, né? Que sou eu como filha, Mariana como neta e Ana Tereza como bisneta. Sabe? Então, assim, não é nem o final já, viu, gente? Calma, a gente está indo para o final, mas eu queria deixar esse momento. Eu achei que eu não ia segurar, mas a Mariana está firme, nós estamos nos mantendo aqui. É um momento, vamos ficar firmes. Né? E a Mariana já deixou bem claro que foi um momento muito difícil para ela, como foi para mim também, né? De formas diferentes, mas foi uma perda. Naquele momento foi perda. Hoje a gente consegue entender de outra forma, mas no momento não foi assim. Eu acho que a gente está indo para a parte final, Mariana. Já? Já. Nossa, vamos ter que marcar a parte 2. Nós vamos ter que voltar aqui em Uberlândia. Aí nós vamos para outra Vó Tereza, que tem outra. É verdade. Né? Então, nessa parte final, a gente vai fazer um ping-pong. Eu vou falar palavras e você me fala o que te remetem, tá? Do jeito que você quiser. Pode ser uma única palavra, você pode falar mais, do jeito que você quiser, tá? Então, eu vou começar uma palavra que me veio aqui agora, que é mudança. Mudança. Resiliência, né? Força e continuidade. Gostei dessa parte, continuidade, que muitas vezes a gente pensa que mudança é largar tudo e começar de novo. Mas não, é outra forma de... É verdade. Porque às vezes se a gente não se permite mudar, a gente não tem como continuar. A gente fica estagnado. Lindo isso, hein? Nossa! Família. É a base de tudo. O que a gente tem de mais importante, assim, né? Abaixo de Deus, a gente tem de importante é a família. Sua fé. Nossa, é o que move tudo. É o que eu posso falar que se não fosse pela minha fé, eu não sei o que
teria acontecido, né? A minha fé desde o começo de entender essa questão de mudança, que eu precisava de mudança. Depois, fé que Deus me traria um motivo para continuar mesmo, para ter alegria de viver, que foi a Ana Teresa. Aham. Então, a fé, eu acho que sem a fé a gente não consegue dar nenhum passo. Irmão. Nossa, agora me pegou. Irmão é tudo. Irmão, eu falo que, assim, nós estamos sempre um pelo outro, a hora que for, o momento que for. Graças a Deus, nós somos muito amigos. E, assim, ele é o amor da minha vida. História engraçada. Pode ser qualquer momento, tá? Vou contar aquela que você gosta. De quando eu era criança, que meu pai falou que ia cortar meu tupete. E eu respondi ele, eu tava com um copinho, e ele, Mariana, eu corto seu tupete. Qual é a dificuldade de morar fora? Solidão. Solidão. Porque ainda que você conheça diversas pessoas, né, que te acolhem. E olha que era uma coisa que você queria. Né? Mas até hoje, tem 12 anos já que eu moro aqui em Uberlândia, mas é uma coisa que, assim, nossa, saudade. Mesmo que tá ali do lado, né? Mas não poder ter ali, às vezes, um abraço, um colo. Naquele momento, lógico, você liga, eu sei que você liga pra sua mãe todos os dias, chamada de vezes no dia. Ah, 50, só 50. Quando ela tá muito apertada, né? Só 50. E qual foi, assim, a maior dificuldade que você já enfrentou e qual foi o maior aprendizado que você teve morando fora? Para parecer estranho, mas a minha maior dificuldade é ficar longe da minha mãe. Eu sempre fui muito, muito, extremamente grudada Nem com posso ela. falar. Eu vou contar a história sobre isso. Muito grudada, então minha maior dificuldade até hoje. E seu maior aprendizado? É aprender a ter uma certa autonomia, ter maturidade para lidar com situações diversas, né? Acho que foi o meu maior aprendizado mesmo. E, assim, entender que as coisas não saem, por mais que a gente tente controlar, não sai sempre ali da forma que a gente quer e tá tudo bem. Então, eu vou me dar licença para contar as duas. Só que a Maria não quis contar a história do tupete direito, mas eu vou contar para vocês. E vou contar a história da mãe dela, tá? Esse é o problema de ter gente que conhece a história da gente. Então, assim, do tupete, a Mariana era pequena, não lembra a idade, e ela tinha passado a casa da minha mãe, né, que era a casa que a gente morava, e a casa da Mariana era de fundo, tudo no mesmo terreno. Então, a Mariana tinha passado o dia inteiro na casa da minha mãe, com a gente. E quando foi à noite, na época eu namorava, eu desci para a casa dela com o namorado, e ela queria voltar para casa. Aí o pai dela falou, não, você não vai voltar, você passou o dia inteiro lá. Aí ela falava, não passei, eu quero ir para casa da minha avó. Aí o pai dela zangou com ela foi e falou assim, ai, que saco, a gente não pode fazer nada. Aí ele falou assim, Mariana, aí ela... Aí, você tá respondendo? Ah, vai tomar banho na soda, uai. Aí o pai dela falou assim, o que, Mariana, que você falou? Aí ela ficou mais empolgada. Aí falou assim, vai tomar banho na soda, uai. Aí ele, Mariana, eu corto seu tupete. E a mãe dela tinha feito uma chuquinha. Então eu imaginava ele literalmente cortando o tupete. Então foi uma história muito engraçada naquele momento, o jeito que foi. E sobre a Mariana ser muito agarrada com a mãe dela, foi desde pequena. Então, desde bebê. Então, um dia que a mãe dela foi para o sorteio da casa, a mãe dela deixou ela preparada, ela era bebê, deu todo o leite, a Mariana dorme a tarde inteira e tal. Aí deixou a Mariana dormindo na casa dela, no berço dela, e a gente vigiando. Parece que foi a mãe dela virar as costas, a menina acordou. Sabe, alguém, um espírito não abençoado, foi lá e mexeu com a menina. E ela, como eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, sua mãe já tá vindo, eu quero minha mãe, e de repente esse quero minha mãe já começou a virar um grito, e do grito começou a virar choro, e chorando, eu quero minha mãe, quero minha mãe. Aí por fim, a minha mãe, que é a avó dela, falou assim, pega essa menina e leva para a mãe dela. E a mãe dela estava num ginásio para fazer o sorteio da casa. Eu saí da minha casa até o local onde a mãe dela estava, não era longe,
com ela berrando pela rua. E todo mundo olhava e pensava, tá batendo na criança, Sequestrou né? essa criança. Sequestrou, que a menina berrava muito. Quando ela viu a mãe dela, ela fez assim, pronto, acabou. Então eu falei para minha irmã, enquanto essa menina não crescer, eu não fico com ela, nem me pagando. Sabe? Então ela realmente sempre foi muito agarrada com a mãe dela. Então ela vendo a mãe dela, ela brincava, ficava de boa, mas a mãe dela sumiu, acabou, não tinha lugar melhor para ela. Tudo era ruim. Mas indo para a nossa parte final, eu gostaria que você, desculpa ter contado sua história, né? Tranquilamente, pode ficar à vontade. Não contarei outras. Você tem propriedade para isso. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que vão assistir, que vão se inspirar na sua história, que vão entender que os problemas existem, mas que eles existem não para nos derrubar, mas para que a gente possa ultrapassá-los. Com certeza. Se tiver no seu coração, tá? Eu acho que é importante falar que a gente não deve desistir, né? Que tem os percalços da vida, os obstáculos, mas eles servem para nos deixar mais fortes, mais preparados, né, para o que há de vir. Então, a palavra mesmo é resiliência. Então, gente, nós estamos aqui finalizando mais um Araxá Entre Cafés, passeando por Uberlândia. E temos essa entrevistada, vocês sabem que ela é muito especial na minha vida e que deixa essa mensagem linda de toda a trajetória dela até aqui. Eu sei que muitas outras coisas têm por vir. Daria para fazer outro podcast, viu? E tem outras coisas que ela não contou. Mas que a resiliência não seja só uma palavra que seja em moda, mas seja colocada em prática. Todos os processos da sua vida por quais você passa é um momento de aprendizagem para te tornar mais forte para outros. Nada se perde. Nada é por acaso. Como ela disse, eu achei muito legal. A mudança é um passo à frente para que a gente conquiste aquilo que a gente quer. Então, que a mudança não seja algo que te dê medo e te coloque na situação de estagnar, mas de você, às vezes, dar um passo para trás para dar vários outros para frente. Foi um prazer, Mariana, te entrevistar, apesar de conhecer um pouco da sua história, mas hoje eu ouvi a Mariana, mulher, a mãe, a profissional, e eu tenho muito orgulho da pessoa que você é, independente das escolhas que você faz. Obrigada. Tá? Pessoal, muito obrigada. Até o próximo Araxá Entre Cafés. Nós vamos tomar café agora. Eu vou tomar meu chocolate quente, ela vai tomar um negócio dela ali. Tá? Obrigada, Mariana. Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Amém. Tá? Tchau, pessoal. Vamos tomar café, Mafalda?